É um privilégio poder estar aqui e compartilhar uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para receber essa palavra que não é minha, mas de Deus para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus no capítulo 5, verso 44. A seguir nós vamos ler esse texto. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Mateus, no capítulo 5, verso 44. Mateus 5, verso 44. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém. Mateus 5, verso 44. Eu quero ler esse texto que diz assim: Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele fez o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Amém? Até aqui, feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra que pode mudar a nossa história, pode dar, ó Deus, um novo norte para a nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, atentos, ó Deus, para ouvir a Sua voz. Revela para a gente a Tua palavra, amado Espírito Santo. Que não venhamos sair daqui, ó Deus, como chegamos, mas que algo dentro de nós mude nessa noite. E que venhamos ser transformados, ó Deus, pelo Seu poder, pela Sua graça. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém bem forte aí? Amém. Eu gostaria de falar num tema nessa noite sobre crescimento espiritual. Amém? Nós estamos no ano de 2021 e o tema que o Senhor colocou no coração do nosso pastor é crescimento. E eu gostaria de trabalhar um pouco nessa noite sobre esse tema com você. Amém? É uma palavra de ensino e para isso eu gostaria que você abrisse o seu coração. Amém? Para receber essa palavra. Crescimento espiritual. E esse texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque Jesus ele começa a dar várias diretrizes para a gente, várias ordens, vários mandamentos para nós, e mandamentos extremamente difíceis, gente, extremamente difíceis de fazer. Jesus diz: amar os inimigos, abençoar os que os amaldiçoam, fazer o bem para os que nos odeiam, orar pelos que nos tratam com maldade, que nos perseguem. Quem considera isso aqui difícil de fazer? Dê um sinal com a sua mão para mim ver. Amém? Isso cara, amar o inimigo, abençoar quem está te amaldiçoando, são coisas extremamente difíceis para mim e para você. Mas o que me choca mais ainda é o que está escrito no final do versículo que a gente leu, ou a continuação desse versículo. Jesus diz assim, ó: para que possais ser filhos do vosso Pai que estás no céu. Então ele termina dizendo: se vocês fizerem essas coisas, olha o que Jesus está dizendo, vocês serão considerados filhos do vosso Pai que estás no céu. Só que dá uma olhada comigo num outro texto. Olha junto comigo em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Eu quero fazer um paralelo desses dois textos hoje. Romanos 8, verso 15. Jesus aqui, nesse texto que nós lemos primeiro, Jesus está dizendo: se você amar o seu inimigo, se você orar por quem te persegue, se você bendizer aqueles que te amaldiçoam, Ele está dizendo: vocês então serão considerados filhos de Deus. Mas olha comigo o que diz em Romanos 8, verso 15. Romanos 8, verso 15 diz assim, ó: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito do quê? A adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, o qual o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de quem? De Deus, amém? Então, se num texto Jesus está dizendo que você precisa praticar as obras para ser filho de Deus,
no outro texto está dizendo que somos considerados filhos de Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí, quando eu olho para esse texto de Mateus, eu entro numa confusão, porque eu entendo que só tem como ser filho de Deus através do Espírito Santo, mediante a fé para aqueles que creem em Jesus. E Paulo vai enfatizar com todas as letras que não é pelas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça que você é considerado filho de Deus. Amém? Você pode dar um amém por isso? Porque se fosse por merecimento nosso, a gente estava lascado, em outras palavras. Mas é pela graça, é um favor imerecido de Deus. É pela graça que você e eu somos considerados filhos de Deus. E aí, o próprio Jesus, em João, no capítulo 3, lá conta um relato bem conhecido nosso. Quando Jesus está tendo uma conversa com um cara chamado Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário, cara, você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Mas aí Jesus fala para ele assim, ó, mas espera aí. Ama os seus inimigos. Ora para quem te persegue. Abençoa quem fala mal de você. E aí você vai ser considerado filho de Deus. Por que que esses dois textos estão se contradizendo, gente? É pelo Espírito ou é pelas obras que nós somos considerados filhos de Deus? E aí eu fui pesquisar, e eu gosto muito de estudar a Bíblia no original, que a Bíblia foi escrita no grego. E aí eu vi uma explicação que faz todo sentido. E a grande questão é que nos dois textos que nós lemos, a palavra filho é diferente no original que a Bíblia foi escrita. No original que a Bíblia foi escrita, a palavra filho, que se encontra lá em Mateus, que a gente leu, é diferente da palavra filho que se encontra lá em Romanos. A palavra filho em Romanos 8 não é a mesma palavra filho que está lá em Mateus 5. Ou seja, são duas palavras diferentes. Aqui em Romanos, no verso 16, olha o que diz lá, Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos o quê? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Que somos o quê? Filhos de Deus. E a palavra filho aqui no original, que a Bíblia foi escrita, no grego, é a palavra teknon. Amém? Teknon. Teknon no original grego. E teknon é o quê? É o quê, pastor? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer criança. É um filhinho. É um bebê espiritual. Então ele está dizendo assim, ó, pelo Espírito, não pelas obras, pelo Espírito. Quando o Espírito entra em você, porque você creu, sabe o que acontece? Você nasce de novo, e você é considerado agora filho de Deus. E aí, esse Espírito em você, faz você chamar, Abba Pai, faz você clamar, Abba Pai. E é interessante que Abba, no original, é papai, papaizinho. É o jeito que a criança chama o pai dela. Não sei se você já viu uma criança, né, pequenininha. Ela fala, papai, pai, papai. E aí, a criança, no original da Bíblia, no grego, significa teknon. Então, teknon é uma criança. E por isso que ele fala, papai, papaizinho, Abba. Porque Abba é papai. Então, ser um filho de Deus, gente, nascer na família de Deus, é uma obra do Espírito Santo em nós. Amém? É uma obra do Espírito Santo. E é por isso que se você não é nascido de novo ainda, se você ainda não tem o Espírito Santo, Jesus vai dizer, qualquer um de vocês que pedir pelo Espírito, eu vou dar de graça. Olha a promessa de Jesus, qualquer um que invocar o meu nome será salvo. Então, é só você pedir. É só você pedir, Deus, eu quero nascer de novo. Deus, eu quero que o Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento com o Pai. E aí, a Bíblia vai dizer que Ele te dará o Espírito Santo e você vai nascer de novo. Mas agora, o que quer dizer então, pastor, o capítulo 5 de Mateus?
que é Mateus 5? Porque Mateus 5 ele diz: se você amar os seus inimigos, se você abençoar quem te maldiz, se você orar pelos que te perseguem, você será considerado filho de Deus. E a palavra filho aqui em Mateus 5 não é a palavra teknon, não é criança, mas é a palavra huios. Diga comigo, huios. Huios. O que é huios, pastor? É um filho maduro de Deus. Teknon é um recém-nascido, uma criancinha, um bebê espiritual. Agora, huios é um filho maduro de Deus. Então, presta atenção, gente, comigo. Se você quer nascer de novo como um filho de Deus, basta você clamar a Ele, pedindo que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita em nós, clama, Abba, Pai, clama, papai, papaizinho. Agora, se você quer ser um filho maduro de Deus, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter maturidade espiritual na sua vida, aí você vai ter que começar a obedecer os mandamentos de Deus. Aí você vai ter que amar o seu inimigo. Aí você vai ter que abençoar aquela pessoa que está te amaldiçoando. Aí você vai ter que começar a orar por aqueles que te perseguem, te caluniam, querem o teu mal. Aí você vai ter que, você vai ser considerado então, fazendo isso, um filho maduro de Deus. E sabe, queridos, a palavra de Deus nos colocou no coração do nosso pastor, para esse ano de 2021. A palavra que Deus colocou no coração dele, do pastor Vanilton, é crescimento. Crescimento. E por isso, queridos, isso quer dizer que neste ano de 2021, nós precisamos transicionar. Fala comigo assim: eu preciso transicionar. Sabe, queridos, nós precisamos sair da congregação dos filhinhos de Deus, cara, para a congregação dos filhos maduros de Deus. Deus quer nos tirar dessa condição de teknon, de criancinha, de bebê espiritual, e nos colocar a gente na condição de huios de Deus, filhos maduros de Deus, cara. Deus quer que a gente cresça, gente, não só em estatura, não só em números, não só financeiramente falando. Deus quer que a gente cresça na graça, no conhecimento de quem Ele é, e nos tornemos filhos maduros de Deus. Até quando, meu irmão? Até quando você e eu vamos vir aqui ter experiências com Deus, ouvir a palavra, louvar, adorar o Senhor com esse ministério de louvor maravilhoso, e não amar o seu inimigo, e continuar mesquinho, e vai continuar só orando pelos seus amigos, e não por aqueles que te perseguem, e não vai transicionar, cara, para um filho maduro de Deus? Eu vou dizer para você nessa noite, é que o desejo do Pai é que você cresça, meu irmão, amém? É que você amadureça na presença dEle, amém? Deus não quer filhos que sejam por todo o tempo crianças espirituais. Ele quer que você amadureça. Fala assim: eu preciso amadurecer. É tempo de crescer, meu irmão. É tempo de nós transicionarmos. E olha que interessante o que diz lá em Romanos capítulo 8. Eu quero ler um pouco antes agora com você, Romanos 8,13. Projeto para mim, Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Agora o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são huios de Deus, filhos maduros de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Fala assim: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Agora olha comigo o verso 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem, diga comigo, mortificarem
os feitos do corpo, você será um filho maduro de Deus. E é preciso deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, nos conduzir, gente. Para que nós possamos ser um filho maduro de Deus, é necessário que o Espírito Santo conduza a nossa vida, para que as obras da carne comecem a ser mortificadas na sua vida, para que você seja um filho maduro de Deus. Olha a continuação do texto que a gente leu, Romanos 8,15 agora. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, ou que somos teknon, filhinhos de Deus, os filhinhos de Deus. Agora o verso 17: e se somos filhinhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Presta atenção aqui, ó. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos ruiós de Deus, dos filhos maduros de Deus. Ei, meu irmão, a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. A criação aguarda. Tudo está aguardando você se manifestar como um filho maduro de Deus, meu irmão. Carapó está esperando você se manifestar como um filho maduro de Deus. O Mato Grosso do Sul está esperando, o Brasil está esperando, cara. O mundo está esperando você se levantar como um filho maduro de Deus. A polícia está esperando você se tornar um filho maduro de Deus, meu irmão. Os hospitais estão esperando os filhos de Deus se manifestarem. O seu bairro, onde você mora, aguarda você se manifestar, meu irmão, como um ruiós de Deus. Sabe, teknon é um herdeiro. Ele é herdeiro de tudo que é de Deus. O teknon, a criança, ele é herdeiro. O filhinho de Deus, ele é herdeiro, filho novinho, a criança é herdeira de tudo o que é de Deus, mas não pode pôr a mão, porque é de menor. Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Você já viu quando os pais morrem e a pessoa é de menor? Os pais deixam um filho menor de idade. O pai pode ser o milionário mais rico do mundo, mas se o filho é menor de idade, quando os pais morrem, o filho não pode pôr a mão em nada, porque ele é de menor. Ou seja, perante a lei, ele não tem capacidade de gerir, de governar a herança deixada pelos pais. Até que ele alcance a maioridade, então ele vai e quando ele completa a maioridade, ele é um herdeiro que pode usufruir das coisas do que é do pai. Quando esse filho completa a maioridade, ele então é um herdeiro que pode usufruir daquilo que foi deixado pelo pai. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, está tudo disponível para nós. Basta a gente amadurecer e se tornar filhos maduros de Deus, para começar então a poder usar as coisas, usar aquilo que o nosso Pai tem disponível para nós, queridos. É tempo de amadurecer, gente. É tempo de crescimento. É tempo de transicionar. Mas o que é isso, pastor? O que é amadurecer? O que é transicionar? O que é crescer espiritualmente falando? Sabe, queridos, eu sinto no meu espírito Deus falando: chegou o tempo de nós sairmos dessa adolescência mórbida espiritual e nos tornarmos filhos maduros de Deus, cara. Chegou o momento. Talvez nós estejamos já acostumados a pedir: Pai, Pai, me dê isso, Pai, me dê aquilo, Pai, faz isso para mim, faz isso, faz aquilo outro lá, Jesus, tem misericórdia de mim, faz isso por mim. Ei, meu irmão, talvez ainda não entendemos que Deus já tem nos posicionado como um ruiós de Deus, que agora nós podemos falar. Sabe, quando uma criança, alguém nasce, né? Ele é uma criança, um bebê. E aí esse bebê é totalmente dependente dos pais.
Depende dos pais para tomar banho, para fazer as suas necessidades fisiológicas, para comer, para se trocar. Depende do pai para tudo. É uma criança, ele não consegue fazer nada com as suas próprias mãos. Mas essa criança se cresce, se torna um adulto. E aí, ela precisa então tomar algumas atitudes, não é verdade? Porque a vida toda, talvez, a gente é acostumado a só pedir, e nos é dado. A criança cresce e se torna um adolescente. O pai, então, recebe um pedido do filho, né? Não sei se você é pai de adolescente, mas talvez o adolescente não tem trabalho, né? E aí o adolescente começa a querer namorar, mas não tem dinheiro nem para comprar um presente para a namorada. E aí ele fala: pai, me dê aí um dinheiro para eu poder comprar um presente para minha namorada, né? Mas espera aí, a namorada é minha ou é sua? E aí começa então a haver certos problemas, porque ele já tem uma idade talvez, mas não toma uma atitude de homem, de uma mulher, porque talvez não tenha condições ainda. Mas chega um determinado momento na vida que, se a pessoa olhar para trás, essa criança, agora adulta, olhar para trás, ela vai ver tudo o que o pai fez por ela, e ela precisa então ser grata. O pai já está de idade, velho, talvez doente, e agora ela precisa cuidar do pai dela. Não para tentar pagar o pai, mas é uma questão de honra, uma questão de gratidão. Poxa, o meu pai cuidou de mim quando eu era criança. Ele me deu alimento, ele me deu banho, ele me deu presente, ele me deu dinheiro para mim poder comprar o presente da namorada. Ele me fez isso por mim. Por que agora eu não posso fazer algo por ele? Queridos, nós precisamos entender isso nessa noite, que agora nós podemos falar para o Pai Celestial: Pai, o que eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente está acostumado a só pedir: Deus, me dê isso, me dê aquilo outro. Mas a gente precisa crescer, gente. A gente precisa transicionar de técno, de filhinho de Deus, para ruios, um filho maduro de Deus. E a atitude de um filho maduro de Deus é que esse filho maduro de Deus não pede as coisas para ele, mas ele chega para o Pai Celestial e fala: Pai, no que eu posso te ajudar? Pai, no que eu posso contribuir para você? Queridos, o que é transicionar, gente, de uma criança, de um adolescente espiritual, para um filho maduro espiritual? O que é isso? É parar de falar para Deus: Deus, me dê, papai, me dá isso, me dá aquilo. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E você começar a ajoelhar e falar: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu não vou te falar hoje o que eu quero, Senhor. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer, e que eu possa contribuir para o Senhor. Papai, hoje eu não vou falar para você o que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer que eu faça para você. Porque agora eu sou um filho maduro e eu quero contribuir para aquilo que o Senhor está fazendo, e não simplesmente o Senhor contribuir para aquilo que eu estou fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, queridos? Cara, ser um filho maduro de Deus é parar de convidar Deus para ouvir o seu choro e passar a ouvir o choro de Deus. É parar de pedir para Deus enxugar suas lágrimas e você enxugar as lágrimas de Deus. Sabe, queridos, Deus está chorando sobre Carapó, procurando filhos maduros que vão enxugar as lágrimas dele com as suas obras de justiça. Mas talvez você e eu estejamos preocupados com Deus ainda enxugar as nossas lágrimas. A gente precisa transicionar, meu irmão. Você e eu precisamos parar de pedir dinheiro para Deus. Para de pedir dinheiro para Deus, cara, e coloca o seu dinheiro à disposição do seu Pai agora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, queridos? Meus irmãos, eu sinto que Deus vai nos transicionar nesse ano. Cara, eu sinto que Deus vai nos amadurecer nesse ano de 2021. Amém, queridos? Sabe, chega de chegar para o Pai e falar: Pai,
Eu estou com essa dor aqui, Pai. Eu estou com essa dor aqui. Queridos, isso é importante, é bom. Mas chegou o tempo de você perguntar a Deus: qual é a tua dor, Senhor? Qual é a tua dor, Deus? Qual é o teu sofrimento? Qual é o teu choro? Eu quero ser o teu consolo, Deus. Eu quero ser a resposta da tua oração, do teu clamor. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 116. Olha só esse texto. Salmo 116, verso 1. Davi aqui está falando. Olha o que Davi diz. Salmo 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Em outras palavras, o que Davi está dizendo? Ele está dizendo: Ele é o meu Pai, porque Ele ouve o que eu suplico para Ele. Agora o verso 2. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ou ele está dizendo: ou então eu clamei o nome do meu Pai. Ó Senhor, livra a minha alma. Olha aí o salmista Davi clamando para o Pai livrar ele de novo. Agora o verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ou seja, Deus ouviu o clamor dele e ajudou ele. Amém? O Senhor é misericordioso, justo, compassivo. Ele me ajudou. Agora o verso 6. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Olha o Pai socorrendo Davi de novo. Agora olha o verso 7. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse: estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, ou seja, na minha imaturidade: todas as pessoas são mentirosas. Agora, deixa eu mostrar para você, gente, o que é amadurecer. É quando você chega no verso 12 agora. É quando você chega no verso 12, meu irmão, e você levanta a sua voz e diz assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor, em outras palavras, Davi está falando para o Senhor: Senhor, chegou a minha vez de fazer a minha parte para o Senhor. Sabe, queridos, durante 11 versículos, Davi clamou ao Senhor e o Senhor respondeu ele. Ele chorou e o Senhor enxugou as lágrimas dele. Ele pediu ao Senhor e o Senhor fez. E ele estava no pior e o Senhor socorreu ele. Agora ele chega no verso 12 e reconhece a grandeza e a misericórdia do Senhor e fala assim: o que darei eu ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito por mim, por todos os seus benefícios? O que darei em resposta a tudo que o Senhor tem feito na minha vida? Ei, gente, chegou a nossa vez de fazer algo para Deus. Chegou a nossa vez de amadurecer e nos tornarmos um ruiós de Deus, um filho maduro de Deus, que vão suprir as demandas do nosso Pai, queridos, né? A nossa geração. O que darei eu? Diga comigo: o que darei eu? O que darei eu por todos os teus benefícios, gente? O que darei eu por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a pergunta, gente. O que você tem para oferecer pelos benefícios? Não é uma troca, não é uma barganha, não é pagamento, mas é uma questão de honra. É honra por aquele que nos livrou do inferno. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. É honra por aquele que nos salvou, aquele que tem agido com graça durante quantos anos da nossa vida? Quantos anos Ele tem te sustentado?
Será que não chegou a hora de você responder ao seu pai, gente? Será que não chegou a hora de você fazer algo por ele? Sabe, gente, maturidade espiritual é parar de apresentar os seus problemas para Deus te ajudar e perguntar dos problemas dele para você o ajudar. E sabe, quando ele diz assim: ei, eu cuido de você, cara, eu te dou roupa, eu te dou alimento. Jesus fala: olha as aves do céu, olha os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e mesmo assim eles não morrem de fome. Olha para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu igual a eles, que hoje existem e são lançados no fogo. Quanto mais vós valei muito mais do que as aves do céu, os lírios do campo. E aí ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, com que a vez de vestir ou de comer, porque isso os pagãos que faz. E aí ele fala: não peçam por essas coisas, porque quem pede por essas coisas são os pagãos. Ou seja, ele está falando: para de apresentar os seus problemas e decida se envolver com a minha causa. Decida se envolver com a minha causa. E aí Jesus diz assim em Mateus 6:33: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos envolvemos com a causa dele, ele supre a nós. Ele sabe tudo que nós precisamos. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas eu acrescento na sua vida. Ei, meu irmão, transiciona de uma oração de pagão que só pede para uma oração de um cidadão do reino que quer contribuir para aquilo que Deus está fazendo na nossa geração, queridos. Sabe, nós estamos vivendo um momento de pandemia e as pessoas parecem que não estão nem aí, mas Deus está chacoalhando a nossa cidade, está chacoalhando a nossa nação e o mundo todo. Ele está nos chacoalhando. E Ele quer de mim e de você que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento dEle, que nós venhamos nos aproximar dEle, que nós venhamos nos achegar até Ele e vai se revelar para nós. Ele tem nos sacudido a nossa vida e nós precisamos transicionar. Sabe, este ano de 2021 as aulas vão voltar no nome de Jesus, né? Os pais dão glória a Deus por isso, né? Ei, meu irmão que estuda ainda, entra na escola no ano de 2021 e pergunta: Deus, o que o Senhor está fazendo nesse lugar para eu me ajuntar a Ti, naquilo que você está fazendo aqui? Agora, o que é ser um filho maduro de Deus, gente? Abra comigo lá em Romanos 8, de novo, Romanos 8, que eu quero te mostrar, Romanos 8:14. Olha o que diz esse texto, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Amém? Meu irmão, o que é ser um filho maduro de Deus? Em primeiro lugar, preste atenção, ser um filho maduro de Deus é andar em santidade através do Espírito Santo. Meu irmão, o seu pai é digno de santidade. Primeira coisa que você e eu precisamos entender nessa noite, que ser um filho maduro de Deus é representar o seu pai. Amém? Você pode falar comigo? Ser um filho maduro de Deus é representar o seu pai. Sabe, eu já estou hoje na condição de representar o meu pai Vanilton, meu pai biológico. Rafael, eu não posso ir lá hoje, meu filho. Não posso ir lá em tal lugar. Você não pode ir lá para mim? Claro, pai, que eu vou. Eu vou lá representar o Senhor. E sabe, gente, isso que é se mover em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus não é um jargão gospel. Não é uma frase que você põe no final de um pedido. Não é uma frase que você põe no final do pedido para acontecer. Como se fosse uma varinha de condão, né? Varinha mágica. Plim, plim, em nome de Jesus vai acontecer.
Eu gostei muito desse carro que passou lá na rua lá, e eu vou ter um carro desse no nome de Jesus. E aí é como se fosse uma macumbinha gospel, né? No nome de Jesus eu vou comprar o carro, e o cara vai lá no banco, assina lá um contrato, e aí não aguenta pagar as parcelas, se endivida tudo, e fica tudo lascado. E ele fala, vem carro para mim, e o carro foge dele, né? Sabe, não tem nada a ver com isso. O que é em nome de Jesus? Você está declarando que naquele momento, você está naquele lugar, representando Jesus, queridos. Ei, Jesus está lá no céu, né? Governando o universo, governando todas as coisas. E Ele mandou eu no lugar dele. Eu estou representando Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Isso é estar em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sabe, uma vez eu vi uma história de um fazendeiro, que ele tinha um caseiro. E aí ele vai fazer uma viagem longa, de vários meses. Vai ficar fora da fazenda por vários meses. E aí ele falou para o caseiro assim, olha, eu vou fazer uma viagem longa, eu vou ficar alguns meses fora. E o que eu fiz então? Eu fui ali na cidade, e aí eu falei com o pessoal do comércio lá, que você está me representando aqui. Então, o que você precisar para cuidar da fazenda, você pode vir lá, pode ir lá na cidade, lá no comércio local, pode ir lá e pegar as coisas no meu nome. No meu nome eles vão dar para você. Só você falar que você está me representando e eles vão dar para você. Tá bom, tá liberado lá, viu? Você pode pedir lá no meu nome, eu já deixei combinado e eles vão te dar o que você precisar. E aí o fazendeiro foi viajar, e aí ele voltou depois de alguns meses que ele ficou fora. E aí quando o fazendeiro chega na entrada da fazenda, ele já vê algo diferente lá. Ele vê a cerca toda arrebentada, os arames todos arrebentados, os pilares, né? Como que fala? Os palanques, né? Todo quebrado, o gado no meio da estrada, tudo solto, tudo aquela coisa abandonada, sabe? Quando fica tudo abandonado. O fazendeiro chegou e encontra a fazenda daquele jeito. E aí toda suja, a piscina estava suja, né? Ele achou algo muito estranho. Será que aconteceu alguma coisa com o meu caseiro? Será que aconteceu alguma coisa lá com ele e eu não estou sabendo? E ele começa a ir então para a casa do caseiro. E aí ele chegando assim lá na casa do caseiro, quando ele olha para a casa do caseiro estava toda pintada. E tinha uma BMW estacionada na porta da casa do caseiro. E aí ele começa a entrar na casa do caseiro, e ele entra na sala, né? E ele vê uma televisão daquelas 60 polegadas assim, 4K. E aí um sofá novinho. E aí ele encontra o caseiro e fala, meu, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? E ele falou, eu fui lá no comércio, eu pedi tudo no seu nome e eles me deram. E o fazendeiro falou, não, cara, você não entendeu? Era para pedir o meu nome, para você cuidar da fazenda, não para o seu benefício. Era para pedir em meu nome, para cuidar do que é meu. E eu deixei na sua responsabilidade, não para montar o seu império, não para fazer um castelo para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Nós representamos o nosso Pai, meu irmão. Nós entramos na faculdade em nome de Jesus. Nós entramos no nosso trabalho, sentamos naquela escrivania lá em nome de Jesus. Você coloca o seu uniforme em nome de Jesus, cara. Você é um representante de Cristo. É preciso amadurecimento, amém? Amadureça, meu irmão, porque Jesus é o filho ruiós de Deus, é um filho maduro de Deus. E Ele precisa de filhos maduros representando Ele aqui nessa terra. É tempo de crescimento, gente. E olha comigo o verso 13 de Romanos 8. Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem, fala comigo, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ou seja, é santidade, gente. Sabe, nós não andamos em santidade para sermos salvos. Nós andamos em santidade para sermos sal da terra.
e luz do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Nós andamos em santidade porque a gente representa o Pai. Queridos, eu não faço tudo certo para virar filho do Vanilton. Eu faço tudo certo porque eu represento o nome do Vanilton. Você não faz tudo certo para ser adotado pelo Pai. Ele te adotou pelo Espírito e você é um tecnon, um filhinho dele. Agora amadureça, cara, porque você representa Ele e o nome dele está colado na sua testa e todo mundo sabe que você serve a Ele. Então você precisa representá-lo, meu irmão. E se seu pai é santo, você precisa andar em santidade. Se o seu pai é santo, ele conta com você para espalhar a imagem dele em toda a terra. Ele conta com você, meu irmão, para que a sua família conheça quem é Ele, para que os seus filhos conheçam quem é Ele. Ei, você é Jesus entrando na sua casa. O seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa precisa ver Jesus em você. Os seus filhos, quando você corrigi-los, eles precisam ver Jesus em você. O seu patrão precisa ver um funcionário, não um funcionário chamado Rafael, mas Jesus lá naquele lugar. Seus funcionários precisam ver Jesus em você. O pessoal que você está dirigindo lá no trânsito precisa ver Jesus lá com eles. As atitudes de Jesus. Ei, meu irmão, se seu pai é santo, ele conta com você para espalhar a imagem dele por toda a terra. Ele conta com você, meu irmão, para que a sua família conheça quem ele é. Ei, você está entrando na sua casa, Jesus está entrando lá, e é necessário mortificar as obras do corpo. Jesus vai falar: se o teu olho te faz pecar, Jesus é enfático em dizer: arranca ele. Se o teu braço, se a tua mão te faz pecar, corta ela. Ou seja, faz o que for necessário, mas me representa com dignidade. É por isso que o salmista Davi, ele entende isso. Ele fala: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Sabe o que você vai dar, meu irmão? Santidade ao Senhor, queridos. Você não está conseguindo andar em santidade no namoro, termina o namoro. Sabe, se você não está conseguindo andar em santidade lá no trabalho, pede demissão do emprego, mas faz o que for necessário, mas anda em santidade diante do Senhor, porque Ele é digno disso. Ele não merece menos do que isso, porque pelo que Ele fez por nós, Ele é digno do preço que nós tivemos que pagar para representar Ele com dignidade, meu irmão. Santidade. E aí ele continua, ele diz no verso 17 de Romanos 8, 17. Olha o que diz lá: e se somos filhos, ou se somos filhinhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora presta atenção, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus, dos ruiós de Deus. Sabe, qual é a segunda característica de um filho maduro de Deus, pastor? Um filho maduro de Deus compartilha dos sofrimentos do pai. Fala para o teu irmão: um filho maduro de Deus compartilha dos sofrimentos do pai. Sabe, meu irmão, o pai está sofrendo. O nosso Deus está em sofrimento neste momento por causa de toda a injustiça que está acontecendo. E será que nós estamos em festa, gente? Sabe, o nosso Deus, Ele olha e diz lá em Romanos 8, verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora o verso 22: porque sabemos que toda a criação, preste atenção, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta lágrimas até agora, sofre dores de parto. A criação está o que, gente? Gemendo, amém? A criação está o quê?
gemendo. A criação está gemendo de dor, queridos. Olha a continuação, o verso 23 agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Presta atenção, meu irmão. A natureza está gemendo, os santos de Deus estão gemendo, e o Espírito Santo está gemendo. E eu queria te convidar nessa noite a entrar no sofrimento do seu Senhor, cara. Filhos maduros de Deus, tenha coragem de perguntar para o pai: pai, o que o Senhor está sofrendo? Filhos maduros de Deus, tenham coragem de fazer essa oração. Deus, compartilha comigo os seus sofrimentos. Deus, compartilha comigo o seu gemido. Ei, meu irmão, você tem coragem de falar: Deus, adiciona mais tristeza na minha vida? Cara, Jesus já matou a charada para nós. Ele diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Intrigante esse versículo, né? Bem-aventurados que choram. Isso é louco, porque bem-aventurado significa felizes. Ele estava dizendo: felizes os que choram, ou mais que felizes são os que choram. Ou seja, felizes os que descobriram o porquê o pai está chorando e se ajuntaram ao pai nesse choro, nesse gemido, se ajuntaram à natureza, se ajuntaram à igreja, se ajuntaram ao Espírito para gemer, cara, para que nasça a nova criação. E a minha oração para 2021 é um tanto quanto intrigante: Senhor, me faz sofrer mais pelas tuas causas. Senhor, me faz sofrer mais pelas suas causas. Não por ansiedades, antecipando coisas que eu não sei se vai acontecer, mas pelo que está acontecendo, Senhor, pelo que o Senhor está gemendo. Gente, está acontecendo um monte de injustiça nesse momento na nossa cidade. O nosso pai está chorando por causa da injustiça dessa cidade. E nós temos que pedir para ele: papai, compartilha conosco os seus fardos. Deixa nós nos tornarmos os seus intercessores. Deixa a gente orar junto, chorar junto com o Senhor no nosso quarto, clamando pela redenção, pela salvação de almas em Carapó. Ei, meu irmão, nós precisamos crescer. Não é uma festinha de criança, não um playground, um parque de diversão, não. Nós precisamos sair dessa adolescência espiritual e nos tornarmos filhos maduros de Deus, que perguntam para Deus: Deus, compartilha comigo os seus problemas. Me deixa, Deus, ser a resposta de oração, Senhor. Me deixa ser a resposta de oração. Ei, nós precisamos crescer e pedir pelo sofrimento de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que talvez tenha pânico de sofrer, mas no nome de Jesus, o Senhor tem levantado uma geração diferente nesse lugar, que vai abraçar o sofrimento de Deus. Sabe, queridos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, os discípulos lá, eles eram açoitados, gente, e eles saíam lá com as costas rasgadas, e saíam rindo, cantando louvores a Deus, talvez com lágrimas nos olhos correndo, mas o texto diz que eles saíam alegres, porque Deus os achou dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Sabe por que eles saíam alegres? Porque eles falaram: o meu papai me achou um filho maduro o suficiente para deixar eu participar das feridas de Cristo Jesus. Pede para participar do sofrimento do seu pai, querido. Pede para ele compartilhar com você os pesos dele. Nós temos que ser como o Cirineu. Não sei se você lembra a história do Cirineu. Jesus estava sendo levado uma cruz das costas de Jesus. E aí os soldados romanos constrangeram um homem chamado Simão Cirineu para ajudar Jesus. E aí Simão Cirineu, ele foi constrangido para levar a cruz de Jesus juntamente com ele.
Aquele cara foi escolhido para carregar a cruz junto com Cristo. Ei, meu irmão, nós temos que virar os filhos maduros de Deus, para enfiar o nosso pescoço debaixo da cruz de Cristo e falar: Jesus, eu vou te ajudar a carregar isso daqui com você, com o Senhor. Compartilhe o seu fardo comigo, Jesus, porque eu vou te ajudar a carregar o fardo que está sobre Carapó. Eu vou me tornar o intercessor nesse lugar, por causa das suas dores. Agora, pergunta para Deus: Deus, quem são os seus inimigos, Deus? Para que se tornem também os meus inimigos também. E pode acreditar, gente, que não é o pessoal que você acha que é inimigo de Deus, porque Deus é apaixonado por essas pessoas. Pergunta para Deus: Deus, com o que o Senhor está sofrendo? Pergunta para Deus: Deus, o que eu darei por todos os teus benefícios para comigo? Feche seus olhos no seu lugar, queridos, e faz essa pergunta para Ele: o que darei eu? Papai, o Senhor tem sido tão bom, Senhor, mas tão bom para mim. O que darei eu, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito por mim? Faça isso, faça essa pergunta para Deus nessa noite. Sabe, o que o Senhor me deu, uma lista sem fim, Senhor. Agora, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? Sabe, Senhor, entrou o ano de 2021, mais um ano que nós estamos aqui, Pai, sendo sustentados pela Tua graça, Senhor, sem merecer. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei eu ao Senhor? Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma história que marcou minha vida. Sabe, eu ouvi uma história de um grupo chamado, talvez você já ouviu falar dele, os Morávios. Eles viveram no século XV, os Morávios, ou os irmãos Morávios. Depois você pode pesquisar. Mas era um grupo missionário que começou um movimento de oração. Eles oraram, intercedendo, chorando, clamando, durante 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles oraram 100 anos, sem parar, fazendo turno após turno. E eles tinham um lema, os moravianos. E o lema deles era: você precisa ser a resposta da sua oração. Se você está disposto a ser a resposta da sua oração, se você não está disposto a ser a resposta da sua oração, nem ore. Se coloque à disposição daquilo que você está orando. E aí, um dia, num culto como esse, talvez, o pastor que estava ministrando fez um apelo, dizendo como missionário. O pastor fez um apelo, dizendo quem gostaria de entregar a sua vida como missionário. E aí 2 jovens, eles foram para frente junto com vários outros. E aqueles 2 jovens, eles ficaram sabendo que existia uma ilha, num lugar distante daquele lugar onde eles moravam, onde um senhor inglês era dono dessa ilha. E ele tinha ali mais de 2.000 soldados, mais de 2.000 escravos, que ele havia comprado. E esses escravos trabalhavam nessa ilha, e eles iam trabalhar ali até morrer. Mais de 2.000 escravos, isolados numa ilha que nunca iriam ouvir falar de Jesus. E aí esses 2 jovens, eles ouviram falar dessa ilha, e eles colocaram no coração que eles queriam ir àquele lugar e falar de Cristo Jesus naquele lugar. E aí eles conseguiram contato com o dono da ilha, que era um senhor inglês. E esse dono da ilha, ele era ateu. E ele disse assim: eu não quero essa bobeira de evangelho aqui não. Essa bobeira de ficar atrapalhando os meus escravos. Vocês não vão vir aqui falar de Jesus não. Eu não acredito nessa ladainha, em outras palavras. Eu não aceito vocês aqui. E aí eles fizeram uma pergunta para esse fazendeiro, para esse dono da ilha, para esse dono dos escravos. Eles perguntaram para esse senhor: e se a gente se vender como escravos, o senhor aceita? E ele falou: eu aceito, mas não tem volta. Uma vez que uma pessoa entra aqui, ela se torna escrava, e ela vai ser escrava por toda a vida. E tem outra: eu não vou pagar passagem para vocês virem aqui não. E a história diz
que dizem que é uma história real. Esses dois irmãos, eles se vendem como escravo. E com o dinheiro que eles receberam, eles pagaram a passagem para eles irem até aquela ilha. E a história conta que esses dois irmãos estavam no porto lá, se despedindo da igreja, se despedindo da família. E o choro era grandioso, porque era a última vez que eles iriam ver a face um do outro. Porque eles estavam indo para uma viagem sem volta. E os dois entraram num navio, e quando o navio estava saindo, eles começaram a repetir uma frase em voz alta, para que todos aqueles que estavam no porto lá ouvissem. Eles falavam assim: o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro, ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro que foi imolado, ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Queridos, nada que nós fizermos é maior do que ele fez por nós. E o cordeiro, ele é digno da nossa santidade por causa do seu sacrifício. O cordeiro é digno das nossas perdas por causa do seu sacrifício. O cordeiro é digno das suas lágrimas por causa do sacrifício dele. O cordeiro é digno das nossas dores. O cordeiro é digno das nossas feridas. O cordeiro, ele é digno do nosso tempo. O cordeiro, ele é digno do nosso dinheiro. O cordeiro, ele é digno da nossa família. Ele é digno do nosso trabalho. Ele é digno do nosso diploma. Ele é digno da nossa criatividade. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, meu irmão. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, cara. Sabe, essa frase entrou no meu coração. Ei, meu irmão, não importa o preço que nós temos que pagar, cara. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Não tem preço alto demais para pagar, porque nada se compara ao preço que ele pagou por nós naquela cruz. Nada se compara às feridas dele. Nada se compara ao fato dele ter sido separado do Pai dele por causa dos nossos pecados. O cordeiro é digno. E se tem algo na sua vida, meu irmão, que você está achando difícil demais, que essa frase venha entrar no seu coração nessa noite. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Em honra ao cordeiro, faz o que você tem que fazer, mas anda em santidade. Em honra ao cordeiro, faça o que você tiver que fazer, mas represente ele com dignidade. Em honra ao cordeiro, clame ao Pai que compartilhe com você o sofrimento dele. Em honra ao cordeiro, que você possa viver à altura do preço pago por ele naquela cruz. Eu sei que você se colocasse em pé, por favor. Onde você está, feche seus olhos. Como você tem vivido? Como tem estado a sua vida espiritual nesses dias? É hora de transicionar, gente. É hora de crescer espiritualmente. É hora de avançar. Sabe, é hora de deixar de ser tecnon, de ser um filhinho de Deus, para ser um ruiós, um filho maduro de Deus. É hora de transicionar. O ano de 2021 é o ano do crescimento. E nós viemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que nós viemos nos aproximarmos dEle. Que nós viemos representar Ele, não só dentro da igreja, mas por onde nós formos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a olhar para dentro de você. Como você tem vivido? Será que você tem pedido apenas as coisas de Deus, mas não tem vivido a causa de Deus? Tem vivido apenas o desejo de receber as coisas de Deus, e não tem desejado fazer aquilo que Deus precisa que você faça? Porque esse é o tempo de crescimento. Esse é o tempo de transicionarmos de tecnon
de filhinho de Deus para um ruiós, um filho maduro de Deus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e como igreja, nós nos colocamos na sua presença. Pai, olha para dentro de nós, Jesus, nessa noite, para que nós viemos transicionar, ó Deus, de filhinhos, de tecnon, para ruiós, filho maduros do Senhor. Pai, que a nossa vida, Senhor, possa ser em prol da Tua causa. Pai, que a nossa vida, Senhor, possa transparecer a Tua glória, Jesus. Pai, que nós venhamos viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Deus, porque Tu és digno da nossa santidade. Tu és digno, Senhor, daquilo que nós temos de melhor. O Senhor é digno de receber a recompensa por causa do seu sacrifício, Senhor. Tu és digno, Jesus, de honra. Tu és digno de glória. Tu és digno de adoração. Tu és digno, Senhor, do nosso melhor, da nossa melhor atenção, da nossa melhor dedicação. Tu és digno, Jesus, Pai, da nossa melhor adoração, da nossa melhor gratidão. Pai, Tu és digno, Senhor, da nossa inteligência, Pai, da nossa sabedoria. Tu és digno, Jesus, de tudo que há em nós, Pai, de tudo que há de melhor na nossa vida. Tu és digno, Jesus. Pai, nós queremos usar isso, Senhor, usar os nossos talentos pela Tua causa, Jesus, para que nós venhamos sofrer aquilo que o Senhor tem sofrido, Jesus, para que nós venhamos pagar o preço, Pai, por aquilo que o Senhor quer que nós pagarmos, para que nós venhamos entender nessa noite o Teu sofrimento, Senhor, e venhamos viver, Pai, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, e venhamos viver, ó Deus, para o Senhor, Pai, sermos o sal da terra, a luz do mundo, e venhamos transparecer a Tua glória, e vivermos, Senhor, em retidão na Sua presença. Crie em nós, Senhor, um coração grato, Pai, um coração que honra o Senhor com as nossas atitudes, para que nós venhamos Te honrar, ó Deus, não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor foi tão bom que morreu por nós naquela cruz e pagou um alto preço para que pudéssemos ter vida e vida eterna, Senhor. Pai, e pela Tua bondade nós fomos salvos, nós fomos alcançados, nós recebemos vida, Senhor. Pai, nós estávamos mortos lá nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos vivificou, e agora em gratidão, em honra a que o Senhor fez por nós, Pai, nós queremos andar em retidão na Tua presença, nós queremos representar o Senhor nessa terra, Pai, nós queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, por onde nós formos, ó Deus. Pai, que Carapó, Senhor, sinta a Tua presença na nossa vida, Pai, que o nosso bairro possa sentir o Senhor lá, que a nossa família, Senhor, reconheça o Senhor na nossa vida, que os nossos filhos, os nossos cônjuges, ó Deus, Pai, o nosso patrão, os nossos funcionários, Pai, as pessoas que estão à nossa volta, possam ter uma revelação clara de quem é o Senhor, que venhamos representar o Senhor, a altura, Senhor, do preço pago por nós naquela cruz, e venhamos fazer a diferença por onde nós formos, Senhor, para que nós venhamos transicionar, Pai, que venhamos crescer nesse ano de 2021, que venhamos nos aproximar no Senhor, que venhamos pagar o preço, para que venhamos alcançar almas para o Senhor, para que venhamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, e venhamos fazer a diferença, Senhor, por onde nós formos, ó Deus, para que o Senhor possa criar em nós um coração que honra o Senhor, um coração grato, para que o Senhor possa criar em nós um coração que sofre, Jesus, pelas Tuas causas, para um coração que atento ao Teu clamor, Deus, para que nós venhamos sonhar os Seus sonhos, que venhamos parar de querer sonhar os nossos sonhos pessoais e venhamos sonhar os Seus sonhos, porque o Senhor tem o melhor para nós. Que nós, ó Deus, possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, porque o Senhor vai acrescentar tudo que nós precisarmos. O Senhor cuida das aves do céu, dos lírios do campo. O Senhor também cuida de nós que somos Teus filhos, ó Deus, e nós venhamos lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, e nós venhamos lançar no Senhor todo o nosso fardo, Jesus, que nos aprisiona, que nos leva para longe de Ti, para que nós venhamos colocar a nossa confiança no Senhor, mesmo em esse tempo que estamos vivendo de pandemia, Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para que a nossa fé esteja firmada, não na medicina, não, ó Deus, daquilo que é remoto, mas daquilo que é concreto, que é a Tua palavra, Deus, que nós viemos firmar os nossos
nossos passos no Senhor e confiar em Ti, ó Deus, sobre grandes coisas, em o nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, por mais fome, mais sede da Tua presença, que o Senhor possa avivar, ó Deus, a Tua igreja nesses dias, e possamos, Senhor, Deus, entender o Teu chamado para nós, e venhamos crescer espiritualmente, e venhamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento, em o nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?